Muitas pessoas querem fazer um trekking em Torres del Paine, mas não sabem qual trilha fazer. Meu nome é Cláudia Ribeiro, eu sou guia e operadora da agência Pisa Trekking e hoje vamos falar um pouco, vamos explicar como escolher a sua trilha sem você passar apuro. Patagônia foi considerado das oitavas, na verdade não Patagônia, mas Parque Torres del Paine foi considerado como a oitava maravilha do mundo. Ele está localizado ao sul da América do Sul, no Chile, mas numa linha muito próxima da Argentina. Então você pode chegar nesse local por Calafate, que é a Argentina, ou por Punta Arenas. O tempo de deslocamento entre as duas cidades é muito parecido, tipo 6 horas. Roupa e equipamento. Apesar da Patagônia ser próxima, ser América do Sul, nós temos um tempo invertido lá. Ou seja, enquanto aqui é verão, né, e o verão a gente fica de camiseta, lá você vai ter que usar roupas de frio, que seria mais ou menos o nosso inverno, por incrível que pareça, tão próximo, e a gente precisa usar roupas mais quentes. Aqui nesse slide mostra um pouco as roupas térmicas. O ideal é você usar roupas em camadas. A temperatura média na Patagônia durante o dia é em torno de 16 graus e a mínima à noite em torno de 4 a 9 graus. Dentro de uma barraca você vai ter a temperatura mais ou menos de 10 graus, não vai ser nada tão diferente. O ideal é ter botas de caminhada amaciadas, os bastões de caminhada são opcionais, mas ajudam muito porque o terreno lá tem muita pedra, então ajuda muito os joelhos. E as roupas encamadas você pode ir vestindo e desvestindo todos os dias. Dá para chegar em Torres del Paine por Natales ou por Calafate, como nós já comentamos, e você pode fazer um passeio, como mostra o slide aqui, só de um full day. O que seria? É só um passeio de um dia, daí você não vai fazer trekking. Mas quem vai para lá quer fazer os dois trekkings mais conhecidos, que é o O, ou Grande Circuito, ou o W. Os nomes já dizem os circuitos. O W tem o formato de um W, ele percorre 3 vales, o Vale Ascencio, que é o vale da base das torres, o glaciar francês e o Grey. O O, na verdade, ou Grande Circuito, ele engloba os 3 vales e dá a volta toda no Paine. A parte da grande diferencial desses dois circuitos é que o W, no W você tem refúgios e locais de acampamento. Então você pode escolher hospedar-se em refúgios ou acampamentos. No O, na parte de trás, onde não tem o W, na verdade o circuito que não é o W, é a travessia, só tem acampamento. Então uma coisa fica muito mais pesada. Então você tem que pensar nisso quando for ver que tipo de caminhada você quer fazer. Além disso, o próprio W e Grande Circuito tem variações. Você pode fazer esse passeio ou essa caminhada com vários tipos de acomodações. Por exemplo, esse aqui é o Grande Circuito. Não, desculpa, o W. O circuito W, como eu mencionei, faz Base das Torres, que é a primeira perna, depois faz a segunda perna, que seria o Vale Francês, até o Mirante Britânico, e a outra perna faz o Lago Grey. E a volta atravessa o Lago Perrouet e sai do parque. Uma das opções é ficar em acampamento. Nós temos a opção, por exemplo, de acampamento full. O que é um acampamento full? O nome próprio quase diz. A gente fornece as barracas de alta montanha, os acampamentos têm banheiros e chuveiros, né? Chuveiros quentes, e você consegue, não precisa levar a sua barraca. Você pode usar a nossa, que já vai estar lá, com isolantes térmicos e sacos de dormir. Então você viaja leve, muito leve. Existe uma diferença entre você contratar uma agência e fazer por conta. Então quando eu falo nossa, é que eu estou muito acostumada a falar nossa porque eu trabalho muito numa agência de turismo. Mas você pode, por conta própria, fazer esse trekking e levar tudo. Uma agência vai te dar, vai te abreviar esse caminho, porque já vai te dar a logística, já vai te dar o equipamento, você só vai ter que fazer a caminhada.
e você não vai precisar pensar nem na comida. Quando você vai por conta, você precisa levar barraca, comida, pensar na logística. E, por exemplo, se você entrar pela Argentina, não pode levar nenhum tipo de comida, tem que comprar tudo no Chile. Então, tem que pensar em levar um dia ou deixar um dia ou a mais na sua chegada para fazer essa questão da logística. Bom, essa outra foto fala um pouco sobre a estrutura dos acampamentos, que é muito cômoda. Tem até refeitório. Uma coisa que acontece na Patagônia é a amplitude de temperatura, né, a variação durante o dia, mas nós temos dias muito longos. No verão amanhece 5:30 da manhã e escurece só 11 horas da noite. Então você tem todo esse período para caminhar. Você pode começar a caminhar às 6 horas da manhã e terminar de caminhar às 11. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para ver, muita luz. E é um lugar, como eu falei, já muito bonito. Então vale bem a pena vocês se aventurarem por lá. Outra forma de hospedagem é refúgio. O refúgio é muito parecido com o acampamento full, quando uma empresa te fornece toda a logística, mas a diferença de um refúgio é que o refúgio ele é pré-montado, os quartos são coletivos, enquanto se você ficar numa barraca, a barraca pode ser dupla ou single, o refúgio não, o refúgio é um quarto para 6 pessoas. Você vai receber uma cama, nessa cama você vai ter recebe uma chavinha, vai ter um armário que você pode guardar suas coisas, mas toda a roupa de cama já está no refúgio. Então você contrata refúgio, comida e o guia para te acompanhar na caminhada. Os refúgios são muito bem localizados. Aqui, por exemplo, dá para ver o setor central, que é o começo desse trekking. O trekking W começa basicamente no começo da base das torres. A gente costuma dizer que começa no refúgio central ou no setor central. Você faz a caminhada até a base das torres e volta e dorme no setor central. Então, as duas opções, tanto quanto o refúgio quanto o acampamento, você vai dormir no mesmo local. Faz a caminhada, retorna e dorme no mesmo local. Depois a gente prossegue a caminhada e na outra caminhada encontra o refúgio chileno. O refúgio chileno seria no meio do caminho antes do ataque à base das torres. Depois, no dia seguinte, segue para o setor Cuernos. E no setor Cuernos tem esse refúgio, o refúgio Cuernos. Ou então, o setor francês, que isso é uma novidade. Existia antes só o refúgio Cuernos. Hoje, duplicou-se os refúgios e você pode encontrar hospedagem nesses 2 refúgios. Apesar de ser duplicado, não é tanta gente, porque os refúgios têm uma capacidade menor. E depois se segue para o setor Grey e continua o trekking até o final e retorna daí para Porto Natales. Outra opção que existe são os domos. Os domos também começam no mesmo local e o interessante do domo é que você pode se hospedar em domo duplo ou domo albergue, ou domo single, que o domo single é muito caro. Os domos albergues, eles têm banheiro externo coletivo, como os refúgios e os acampamentos, e o domo privado, né, daí você tem banheiro interno. Na verdade, os domos são um hotel palafitado, um hotel bem diferente que você daí paga para ter uma logística diferente e dormir nesse local. A localização do primeiro acampamento, dos refúgios e dos domos são muito parecidas. Nesse setor do Paine, que nós vamos falar agora, que é o chamado Circuito W, não pode circular carros. Então você tem que fazer essa caminhada a pé. O circuito W curto, como o nome diz, curto, porque ele não é o completo. O completo tem 70 quilômetros, o curto tem 48. Mas o curto não é tão curto quanto parece. Ele é mais curto porque nós pulamos uma parte que é justamente a parte que você não teria que carregar suas coisas. Voltando. As diferenças básicas do refúgio e do circuito W curto é você carregar o seu equipamento. Por quê? Se você quiser fazer sua viagem da forma mais clássica, vai ser no refúgio ou acampamento carregando a mochila cargueira. Mas existe um outro roteiro, uma outra opção, que seria esse circuito curto, como eu falei, em que você não tem que carregar a mochila cargueira. Então você faz os principais pontos de ataque, vai até Base das Torres, Vale Francês e Mirante do Vale Grey, e não tem que carregar sua mochila cargueira. Tudo isso é feito através de deslocamento com veículos na parte que pode ser feita com veículos.
Então você caminha bem mais leve. Aqui está o slide mostrando todos os principais trechos que você faz caminhando, dá 48 quilômetros. Então, dorme em barracas e mais para frente eu vou mostrar todos os slides. Aqui o circuito W, 74 quilômetros, em que você daí faria todo o circuito caminhando. Bom, base das Torres, Vale Ascenso. O Vale Ascenso ele começa do lado da base, do lado do Hotel Grey. Também existem hotéis, a opção de hotelaria. Mas a opção de hotelaria para fazer os trekkings daí é outra logística, em que você dorme todos os dias nos hotéis. Então não escapa um pouco do trekking clássico, que seria o que as pessoas mais gostam de fazer. Então, você caminha 2 horas até chegar exatamente nessa foto. Daí você caminha mais meia hora e chega no refúgio chileno. Do refúgio chileno até a base das torres, nós temos uma caminhada de mais ou menos 45 minutos. Na verdade, são 15 quilômetros, depende do ponto que você sai, dá de 15 a 19 quilômetros e de volta. O final da caminhada da base das torres é onde é mais pesado, porque você vai ter morena. Morena é o final de um glaciar, né? Quando o glaciar ele fica apoiado em cima de uma pedra e ele tem os movimentos de glaciar normal, é que um glaciar é muito pesado e ele vai lixando a pedra. Então, o que a gente pode dizer? É uma serragem, entre aspas, de pedra. Mas são pedras de 1 metro, de 10 metros, de 5 metros, e a gente tem que subir. Então, como é? As pessoas às vezes me perguntam, é muito difícil fazer o trekking? Olha, depende de condicionamento físico. Eu já levei várias pessoas para lá e os passageiros às vezes se machucavam no primeiro trekking, justamente da base das torres, porque todo mundo chega na base das torres caminhando. O problema é a volta. Então, na descida que as pessoas se machucam, porque são pedras, pedra, pedra, pedra. Então, a gente costuma, pela inclinação, costuma lesionar os joelhos. Então, o que a gente aconselha? Façam exercício físico. É difícil? Se a gente for dizer relativamente, o que equivaleria aqui no Brasil seria um Corcovado de Ubatuba em um dia. É puxado? É. Se você estiver carregando a sua mochila cargueira, é muito mais puxado. Outra coisa, os bastões de caminhada nesse trecho final, que é o mais difícil para subir e para descer, não pode ser usados. Então você vai usar bastão de caminhada em todo o circuito, menos nesse local. Então tem que ter força física, porque senão você vai acabar machucando e se lesionando para o resto da viagem. Não quer dizer que é impossível fazer o resto da viagem lesionado, mas não é agradável. Aqui a gente tem o passeio, né? O passeio não, a caminhada, atravessar rios, até chegar nos três blocos de granito. E quem chega aqui realmente sabe que chegou. São fotos aéreas para mostrar o tamanho da brincadeira. É muito lindo. Bom, depois, feito todo o retorno até o refúgio central, dorme no refúgio central e faz a caminhada até os Cuernos. Dorme-se de novo nesse refúgio e depois do dia seguinte faz o Vale Francês. O Vale Francês é uma caminhada dentro dos vales. E de um lado você tem o Cerro Almirante Neto, do outro lado você tem o Paine Grande. O Paine Grande é a montanha mais alta que tem no Paine, tem 3.050 metros de altitude. Então você caminha dentro das montanhas. No meio das montanhas você vai encontrar um vale e um glaciar, o glaciar francês gigantesco. Esse vale aqui. E esse vale é muito louco porque você passa por ele e dessa foto não dá para ter o tamanho, a dimensão do tamanho dele. Ele parece que está vivo. Ele parece um estômago de um bicho pré-histórico se mexendo, resmungando, ele fica quebrando. E você vê avalanches, é muito diferente tudo. Mas, se você quiser, pode parar aqui. Se não quiser, continua até chegar nesse local. Esse local é meio pantanoso, porque justamente tem vários glaciares. É um círculo de montanhas. E esse círculo de montanhas de agulhas, ele é cercado por glaciares que degelam no verão, que justamente a época que as pessoas mais vão na Patagônia é verão. É de novembro a março. E eles degelam, esse lugar é mais pantanoso. Então, se você não tiver com um guia, você provavelmente vai atolar na lama. Mas é normal, depois desatola e sai andando. E depois a gente volta, por isso que é o Vale Francês, sobe e desce. Aqui tem uma foto bem legal que dá para mostrar o tamanho do vale e toda a caminhada. Dorme nesse local e depois segue para o Grey.
E daí do Grey vai até o mirante do Lago Grey. E o mirante é de onde você consegue ver o Glaciar Grey. O Glaciar Grey é um dos maiores da região do Chile e ele pertence ao campo de gelo continental. Se você traçasse uma linha ou seguisse o satélite, você chegaria no Perito Moreno, por exemplo, para ter uma ideia de localização. Tudo na Patagônia é muito grande. As fotos aqui mostram um pedacinho do Grey, porque o Grey ele vai quebrando e o gelo vai empurrando o vento vai empurrando o gelo, os desprendimentos para a praia. E daí por isso que você vê formações assim. Isso são fotos bem de verão. É tudo muito impressionante. Os pedacinhos de gelo são incríveis. Outra coisa que existe lá é uma fauna muito grande. Então aqui você tem côndores, tem condoreiras, tem guanacos, vai ver muitos animais. Para quem quer uma aventura um pouco maior, existe o Grande Circuito, que são 120 quilômetros, como eu mostrei no slide anterior. Ele engloba o W e todo o circuito de trás, onde tem os acampamentos Dickinson e Los Perros. Esse Grande Circuito, ou Zero, algumas pessoas chamam de uma forma ou de outra, é tudo a mesma coisa, ele não tem porteadores, você tem que carregar a mochila cargueira. E a pior parte é o último passo, o passo John Gardner até o Grey. São 1.200 metros de caminhada, não, de 1.200 metros, mas o desnível é muito grande. E esse desnível normalmente machucam e lesionam os joelhos. Então aí você tem que ter uma forma física muito maior. Esse ano, lamentavelmente, não tem nenhuma agência operando isso de forma comercial. Mas se você quiser fazer por conta própria, é possível. Por quê? Porque os refúgios já estão todos reservados. Então, não tem como a gente estar oferecendo esse serviço. Se você for por conta e tentar chegar lá e conversar com o guarda-parque, às vezes o jeitinho dá certo, às vezes não. Então, fica mais a informação. Caso queira se programar, dá para fazer isso no próximo ano. Um outro detalhe, a Patagônia, como é um lugar que tem uma temporada muito especial, o ideal é que você se programe com um tempo de antecedência, porque todo mundo do mundo vai para a Patagônia no verão, que é justamente de novembro a março, que é a época alta do verão. Bom, um pouco de fotos aqui sobre o circuito Zero, né? Acampamento Seron. Os lagos na Patagônia são muito lindos, como vocês podem ver. Aqui dá para ver todo o campo de gelo continental. Então, essa é uma das travessias interessantes. Se vocês olharem bem o piso da Patagônia todo é assim, é pedra e areia. Então, aqui você tem uma ideia do tipo de equipamento que precisa. Não dá para ir para a Patagônia com tênis de caminhada, tem que ser bota de caminhada, senão você não vai conseguir fazer a travessia. Aqui alguns refúgios, alguns opcionais você pode contratar localmente, se o seu roteiro tiver tempo, né? E aqui é uma foto de 5:30 da manhã. Quer dizer, se você tiver também vontade de levantar cedo, dá para você tirar fotos lindas. Então, as atrações da Patagônia, base das Torres, Vale Francês, Glaciar Grey. Essas são as principais atrações de Torres del Paine. Bom, para quem ainda quiser fazer um pouco mais de aventura, a Patagônia tem muita coisa. Nessa região sul é a região que mais tem caminhadas. Então, partindo de Torres del Paine, porque você vai chegar em Torres del Paine, se você está muito próximo de Calafate, na Argentina, ou de Chaltén, ou de Ushuaia, então é possível estender a viagem. Então é possível fazer, como eu falei, o Chaltén, Calafate, Ushuaia, Ushuaia, né? Já falei Ushuaia, ou então Antártica. É o Chaltén. O que tem o Chaltén? O Chaltén é um parque contíguo a Torres del Paine. O que divide um parque de outro é a fronteira. Então, aqui são umas fotos para vocês terem uma ideia de como é bonito o local. Tem duas montanhas muito famosas, como o Fitzroy e o Cerro Torre. E também tem circuito de caminhada grande.
Em Calafate, você pode fazer uma caminhada sobre o Perito Moreno, que é um dos glaciares que junta com o Grey, aquele que eu mostrei para vocês no Chile, que pertencia ao Parque Torres del Paine. Aqui você pode fazer uma caminhada mini trekking ou Big Ice, que você caminha sobre o gelo. Não é tão difícil e é muito interessante. Ou então Ushuaia. Ushuaia é a última cidade a última cidade do mundo, né? Aqui da América do Sul, é considerado o fim do mundo. E de lá saem os navios que vão para a Antártica e tem coisas interessantes, como navegações, avistagens de animais, como leões marinhos, pinguins, tem até pinguineiras ali. E daí, para quem quiser um pouco mais de aventura, tem a Antártica. Você toma um navio em Ushuaia e você desce 1.000 quilômetros, navega 1.000 quilômetros pelo Mar Drake até chegar no último continente congelado, que é a Antártica. Aqui tudo é maior. É mais neve, é mais gelo, são mais animais, mais pinguins. É uma outra aventura em navios de expedição. Bom, é isso aí, pessoal. Torres del Paine, como eu comentei com vocês, tem muita coisa interessante para ser vista. É o Calafate, se vocês puderem, já que estão lá, é interessante. É o Chaltén, o Ushuaia ou Antártica. Com certeza, é uma viagem inesquecível ao fim do mundo. Se vocês puderem, vão. Vão porque vai ser uma das melhores viagens da vida de vocês. E se gostarem, com certeza voltarão mais de uma vez.